Pessoal, boa noite. Estou muito feliz aqui trazendo uma informação, uma atualização do Couve. Estou com o Bin aí. Bin, boa noite para toda a nossa Bom dia, audiência boa aí. tarde, boa noite. Bin, eu estou muito feliz por trazer essa informação das novas políticas de retenção do Couve. Boa. Antes da gente começar rapidamente, vamos dizer assim, você identificou pontos positivos? Qual é a sua visão bem rápida, bem resumida dessa nova política de retenção? Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem uma grande requisição para já existir existir essa alteração nos nossos parceiros, né? Ou seja, era uma coisa que os parceiros também já tinham como uma solicitação para a gente, mas num ponto geral, assim, de benefício, com certeza é a questão de conseguir ter a autonomia dessas políticas, vamos dizer assim, de retenção, de conseguir armazenar, conseguir reter, ou melhor dizendo, essas cópias de segurança de uma forma mais gerenciável e também mais adequada de mercado, e também a forma que a gente consegue, a nível massivo, aplicar isso nos dispositivos. Show. Isso não foi combinado não, pessoal, mas muitos benefícios, um pedido antigo que o BIM colocou, que a gente vai perceber agora, e eu resumo essa nova possibilidade de retenção, essa nova política de retenção em facilidade, padronização e flexibilização. Então vamos lá. O que a gente tem hoje, atualmente, da nova política de retenção? É a política atual de retenção. Somente retenção. A gente passa a tratar e passa a olhar para o Couve única e exclusivamente no conceito de retenção. E esse conceito está dividido em dois períodos, curtos e longos. A gente vai entender cada um dessas características. Três pontos importantes. Melhoria nos períodos, então a gente tem um aumento dos dias que a gente pode reter. Limpeza automática, acho que é exatamente isso que o BIM estava se referindo, que muitos parceiros já haviam solicitado isso, essa limpeza automática do antigo arquivamento e uma padronização. A gente passa a ter a capacidade agora de padronizar, de ter políticas de retenção, tanto curta como longa. O que a gente precisa, vamos dizer assim, aprender? Quais são os termos novos e de entendimento dessa política? Eu tenho backup intradiário, isso significa todas as sessões do dia. Então, se eu tenho um job que faz 4, 6, 8, não importa, o número de dias que eu salvo, que eu retenho esse intradiário, vai salvar todas as sessões do dia. Segundo, última sessão do dia. Então, eu também vou selecionar por quantos dias eu quero manter a última sessão do dia. Esses dois parâmetros são considerados curtos, retenções curtas, intradiário e último backup do dia. E aí eu tenho a retenção longa, que é o antigo arquivamento. Eu tenho a sessão, a última sessão, melhor dizendo, da semana, a última sessão do mês e a última sessão do ano. Vamos continuar aqui na apresentação e a gente vai dando mais exemplos, mas qualquer momento vocês podem mandar um e-mail, a gente vai colocar isso no final, para cliente@ad, qualquer dúvida que vocês tenham nessa nova política. O que é essa política e qual foi o objetivo de desenvolvimento dessa política? Eficiência. A gente cria, configura e gerencia essas retenções para todos os dispositivos e todos os clientes. Então, diferente do que a gente tinha anteriormente, a gente tem uma política que a gente consegue de forma muito simples aplicar isso em múltiplos dispositivos, não importa se são de vários clientes. Flexibilidade. A adição desses backups no conceito de diário, semanal, mensal e anual permite que a gente tenha uma flexibilidade muito maior. Então, a gente estendeu a flexibilidade e o número de dias da política. Outro ponto importantíssimo, a limpeza automática. A gente passa a ter agora a limpeza automática, principalmente quando a gente está falando de retenção de longos períodos, automática. Então, se eu selecionei, por exemplo, o backup de um ano, quando esse período vencer, automaticamente eu vou apagar os jobs. É exatamente o que acontecia anteriormente,
porém somente na retenção. Agora a gente acontece isso também no que a gente está chamando de retenção longa, que são os antigos arquivamentos. Isso sempre local e nuvem é a mesma coisa. Outro ponto importante, que é aumentar, na verdade, diminuir o risco de conformidade. A limpeza automática dos dados de forma recorrente, se eu estou determinando um ano, elimina riscos de conformidade. Porque com o LGPD, se algum dado precisa ser excluído e eu não excluo esse dado do backup, eu tenho um risco se eu manter esse dado por longo período. Se eu estou aplicando uma política anual, por exemplo, esse risco diminui bastante, porque em vez de eu armazenar isso por tempo indeterminado, eu só estou salvando isso por um ano, só estou retendo esse dado por um ano. E o último ponto é a visualização. É muito simples agora eu visualizar, inclusive eu consigo criar filtros baseado na política que eu criei. Qual é o cliente que tem retenção de 90 dias? Qual é o cliente que tem uma retenção longa de 365 dias? Então a visualização está muito mais simples. Quer completar alguma coisa, Bim, quando É, tomava? na questão de redução de risco, Rodrigo, é interessante a gente comentar, porque assim, não era uma forma que não existia ou não era feita a limpeza desses dados, ou seja, na retenção existia a Entendi. limpeza normalmente, porém o arquivamento também existia limpeza, porém era uma forma manual. Era possível ser feito, mas Mas gerenciado de forma totalmente manual. pelo prestador e pelo MSP. Agora, Agora a gente através automatiza isso. com a Boa. política de retenção nova, isso é automático. Um outro destaque que eu quero colocar aqui, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos prestadores de serviço, então, lembrando, arquivamento agora, o novo conceito é retenção de longo período. O arquivamento era individual, eu precisava configurar isso dispositivo por dispositivo, eu não conseguia ter política. Agora eu tenho políticas e eu posso aplicar essa política, inclusive de retenção de longo período, em qualquer dispositivo. Então, em termos de gestão, de operação, de facilidade, mudou muito. Outro ponto importante, e a Enable sempre vai prezar muito por isso, políticas e configurações existentes não mudam. Então, não existe nenhuma necessidade, vamos dizer assim, de se preocupar com o que eu tenho de passado. Se eu estou usando um arquivamento e não apago esse arquivamento num dispositivo existente, nada vai mudar e vai continuar dessa forma. Opa, eu identifico que a nova política traz vantagens e traz outras possibilidades. Ok, migra para o novo, isso é simples, você vai ter acesso às informações do manual de como fazer isso e adota a nova política. Mas se eu quiser manter a política anterior, não tem nenhum problema. Qual é a observação importante? Essas políticas, elas entraram em vigor dia 20/8. A gente já tem aí mais de um mês que isso entrou em vigor, tá? Eu não consigo criar políticas baseadas no padrão anterior novas. Eu tenho políticas e eu posso usar essas políticas em dispositivos que já existem, mas eu não consigo criar políticas novas baseadas nos padrões antigos. Mas elas vão estar lá como Classic e eu posso acessar. Tá? Quer incluir alguma coisa, Bim? Esse ponto da flexibilidade, Rodrigo, você vai demonstrar um pouquinho isso mais para frente, mas para já tirar a ansiedade, a nova política vai não só contemplar a forma de arquivamento que já existia antes, como melhorar a forma que a gente vai criar esses arquivamentos, que na verdade sempre foi retenção, só uma questão de conceito entre arquivamento e retenção, mas a nova política de retenção já vai contemplar também a forma com que você vai criar esses novos arquivamentos. E aí o Rodrigo vai Boa. explorar um pouquinho mais com vocês isso. Então vamos lá. A gente tem hoje 5 configurações de retenção. A gente tem configurações curtas, que é o backup intradiário e o backup, o último backup do dia. E a gente tem configurações de longa duração, que são os backups semanais, mensais e anuais. Então, vamos voltar um pouquinho. Backups intraday, backups intradiário. Eu posso configurar de 1 a 30 dias. Então, significa que até 30 dias eu posso salvar todos os jobs, todas as sessões de backup daquele dia.
O backup, o último backup do dia, eu posso salvar de 14 a 365 dias. E aqui eu vejo assim, uma enorme vantagem, porque eu posso manter salvo, inclusive com é, é, o, a deleção, assim, não manter esse dado por mais de 365 dias é muito diferente da política anterior, que a recomendação era até 90 dias. Então eu vou ter, nesse caso aqui, dos dois primeiros itens, até 30 dias, todos os jobs salvos, e até 365, o último job do dia, o último backup do dia. Isso é curta duração. E aí a gente entra nas configurações de longa duração, semanal, mensal e anual. Semanal, eu posso configurar até 52 semanas. Mensal, até 36 meses. E anual, até 10 anos. Então, aqui eu tenho uma diferença também, uma capacidade de reter dados por longos períodos de tempos, por um longo período de tempos. O detalhe é o último backup do ano. Então, se eu estou salvando e retendo esse job de backup por 10 anos, em 10 anos, eu vou ter 10 jobs de backups, porque é o último backup do ano. E essa regra, essa metodologia vale para o mês e para a semana. A gente tem um exemplo com gráfico aqui que eu acho que a gente vai conseguir explicar melhor e visualizar melhor. Alguma coisa a mais, Bim? Legal. É só para complementar, o padrão, quando a gente adiciona um novo dispositivo, vem um padrão já dessa política que é 7 para intra e 30 para o último do dia. Mas, Bom, né, toda essa forma de política que o Rodrigo está explorando aqui, vocês podem configurar e, obviamente, tem que ser uma oferta de serviço para o seu cliente também. Mas o padrão, boa. 7 e 30, mas de qualquer forma a gente tem todas essas configurações que a gente pode atingir aqui. Vocês vão ter acesso a essa apresentação, e nessa apresentação tem dois links que eu coloquei aqui, que é a Release Note com as informações desse lançamento, e o segundo material de informação é o manual do COVE, que detalha essas novas políticas, com exemplos e, inclusive, gráficos que a gente está usando nessa apresentação. Essa é a tela, de forma bem rápida, que eu copiei, tirei do painel de gestão do COVE, onde agora a gente tem aqui no Profiles políticas de retenção. E aqui a gente tem as políticas clássicas, que é só reforçando, eu não vou conseguir criar novas, e aqui eu tenho as novas políticas de retenção. Aqui sim eu vou poder criar novas políticas. E aqui a gente tem os 5 parâmetros de configuração. 7,30, como o BIM colocou, que é o default, que é o padrão, e semanal, mensal e anual vem zero e eu posso ir aumentando isso e eu tenho aqui já quais os limites que eu tenho de utilização. Também tenho limite aqui no intraday e também no backup do dia, até 365 e até 30 dias. Então vamos fazer o primeiro exercício. Deixa eu só voltar aqui, porque eu fui validar que aqui é exatamente a política padrão. Então, o que a gente vai fazer é exercitar o entendimento de uma política padrão, que é 7 dias, todos os jobs de backup, que é o intraday, e 30 dias o último backup do dia. Então, aqui a gente tem a representação. Os últimos 7 dias, eu tenho todos os jobs do dia salvo. Se eu tenho 2, 3, não importa o número, todos salvos. Depois, os outros 30 dias, eu tenho o último do dia. O que é importante? É o último job com sucesso. Se eu estou fazendo 4 jobs por dia e o último falha, ele vai salvar o anterior. Então, é o último job concluído com sucesso. E essa lógica, ela vale também quando eu tenho semanal, mensal e anual. É sempre o último job com sucesso. E depois disso, eu tenho a limpeza automática dos dados, tanto local como no data center. Então, se a minha política seguir o padrão 7 e 30, depois de 30 dias, eu não tenho mais possibilidade de restaurar os dados. Por isso que a gente precisa ir aumentando isso daqui, é o que o BIM colocou, de aí criar políticas e ser remunerado por isso. Eu preciso receber mais por isso. Sem dúvida. Alguma coisa, BIM? Perfeito.
Vamos no outro exercício, então. Eu incluí 2 outros parâmetros para que a gente tenha realmente o entendimento. Uma sugestão, e hoje eu passei essa sugestão para o nosso time, tá? Não tente, e essa sugestão foi do BIM, não tente fazer de para. Entenda a nova política, entenda cada um desses 5, e aí vai ficar fácil de você analisar o que você tinha de configurações anteriores e pensar numa possível migração. Então, entenda cada um desses 5 parâmetros que eu tenho. E qual que é o exemplo que a gente tem aqui? E eu coloquei de forma proposital. Um único dia que eu estou salvando todas as sessões do dia. Não faz muito sentido, mas ok, propositalmente está aqui. 30 dias que eu estou salvando o último backup do dia. 4 semanas que eu estou salvando o último backup da semana. E 6 meses que eu estou salvando o último backup no mês. Na representação, eu tenho o verde, o último backup do mês. Então, aqui eu tenho dia 31. Se eu voltar no mês anterior, eu vou ter dia 30, no outro 31. Se for fevereiro, vai ser 28. Então, sempre eu vou ter a capacidade, por 6 meses, de o último backup do dia, eu ter um processo de restauração. Tenho o semanal, que está aqui duplicado as cores, o azul com o rosinha. Então, ao último dia da semana, eu também estou mantendo por quanto? 4 semanas. E tenho os últimos backups do dia, que estou mantendo por 30 dias. E eu tenho o primeiro, que está aqui, que eu estou salvando todos os jobs. Então, isso aqui é dia 1. No dia anterior, eu tenho a capacidade de voltar todos os jobs. O importante de entendimento aqui é assim, eu tenho aqui uma política que, apesar de possível de ser configurada, ela tem um conflito, não um conflito, mas na verdade não serve para nada, porque salvar os últimos 30 dias e as últimas 4 semanas é a mesma coisa, eu vou estar mantendo 30 dias. Então, para que isso, de forma lógica, aumentasse a minha capacidade, esse número teria que ser maior do que 4, porque aí eu estou estendendo além das 4 semanas. Lógico que eu posso ter um mês aí com 5 ou com 3 semanas, com 2 semanas jamais, mas com 3 pode ser que eu tenha, onde o último dia termina, e aí eu teria que ter esse número maior do que esse número aqui. Eu acho que essa é a lógica que a gente tem que entender aqui, que é para apresentar BIM. É perfeito, Rodrigo. Exatamente isso. Então, reforçando, o importante é entender cada um desses 5 itens de configuração. Os 2 primeiros são curtos e os 3 subsequentes a gente considera longos períodos de retenção de dados. Semanal, mensal e anual, e a gente está falando aqui de backups diários. A diferença entre os dois é que last backup of the day é o último backup do dia, se eu tenho várias sessões. E aqui é todos os jobs do dia. Novamente, só reforçando, o último job com sucesso e após os períodos que eu tenho aqui, automaticamente entra em limpeza, tanto local como no data center. Pessoal, esse é o tema que a gente tinha para hoje. Espero que vocês estejam, assim como nós, extremamente empolgados. A gente aumenta ainda mais a capacidade e os diferenciais do Couve. Qualquer dúvida, vocês vão receber, inclusive, perguntas e respostas, algumas simulações que a gente fez de cenário. Mandem um e-mail para cliente@ad, que a gente vai ter o prazer de entrar em contato com vocês. E tem muita novidade por vir aí, pra gente explorar ainda, que a Enable vai lançar pra gente. Com certeza. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu!